E aí pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre instrumentos digitais, né? Falar um pouquinho sobre instrumentos digitais, os erros e medidas digitais e no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre uma introdução ao uso do equipamento digital que é o multímetro, tá certo? Então vamos começar. Quais são as vantagens de se usar um instrumento digital? O valor da grandeza é apresentado diretamente na tela, né? Bem mais cômodo, não é preciso estimar o algarismo duvidoso, são mais precisos, né? Estão menos sujeitos a erros grosseiros, né? Por exemplo, você está cansado ou com a vista cansada, isso pode gerar erros grosseiros. Os instrumentos digitais, eles evitam um pouquinho esse problema. As medidas podem ser armazenadas em um computador, né? Você pode ter um instrumento digital que ele tem uma conexão com o computador, então isso pode ser armazenado no arquivo para depois você analisar, ou até mesmo você visualizar gráficos, né, em tempo real, e aí você já verificar se a sua medida está correta ou não. Eles são mais resistentes, entre aspas, né? Se você fizer uma conexão errada, por exemplo, equipamentos eletrônicos, você pode queimar ele, e a utilização é mais simplificada. E as desvantagens, né? O erro ele não pode ser estimado diretamente na escala, é um erro que você precisa confiar na calibração do instrumento, então isso muitas vezes pode ser um problema. Eles são mais caros, né, para compra, estão sujeitos a erros sistemáticos, né, erros de calibração, que você muitas vezes pode desconhecer, e podem produzir ruídos internos, né, no valor da medida. Por exemplo, se esse equipamento seu ele está conectado à rede elétrica e essa rede não tem um aterramento bom, você pode ter um ruído da frequência da rede, por exemplo. Ele depende de uma fonte de energia, né, em muitos casos bateria ou tomada, então é complicado para você ligar em certos lugares, e o mau funcionamento nem sempre é evidente. Os erros dos instrumentos digitais eles podem ser coletados de duas formas, né? Você vai calcular, na verdade, não um erro, mas um limite de erro sobre esse instrumento, que é o erro total do instrumento, o erro da calibração, mas o erro de flutuação. Ele pode vir através da classe, né, ou categoria do instrumento. Então, o instrumento ele é classificado como 1, 2, né, 3, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, por aí vai. E do dígito, no percentual mais o dígito. Né? Ele vem um percentual, por exemplo, 0,5 mais 3, né? O percentual de erro e um incremento 3. Eu vou explicar como que vocês usam isso para frente. Né? Através da classe, né, ou categoria, você pode calcular esse erro, né, com relação ao fundo de escala. Né? Como que você faz? Se for um instrumento classe 1, é 1% do fundo de escala. 2, 2% do fundo de escala. 3, o limite de erro é 3% do fundo de escala. Então a equação que a gente pode usar para fazer isso é o limite de erro vai ser a classe dividido por 100 vezes o fundo de escala. Um exemplo, um voltímetro digital classe 2, né, utilizado no seletor de 10 volts, então quer dizer que ele pode medir o fundo de escala de 0 a 10 volts, tendo uma medida indicada no seu visor de 3,47 volts. Como podemos escrever essa medida? Então o limite de erro vai ser a classe 2 dividido por 100 vezes o fundo de escala, que são 10 volts, então o erro é de 0,2 volts. A medida em voltagem é 3,47, só que meu algarismo duvidoso, né, minha incerteza está na primeira casa dos decimais, então eu vou precisar arredondar essa medida para que o meu algarismo duvidoso fique na primeira casa dos decimais. Então, arredondando 3,47 para 3,5, né, usando os critérios de arredondamento, nós temos que a voltagem a correta forma de apresentar o valor da voltagem é 3,5 mais ou menos 0,2 volts. Dando sequência, vamos fazer outro exemplo. Um velocímetro digital classe 3 é capaz de medir velocidade de até 250 km por hora. Se o mostrador indica 87 km por hora, né, qual o erro e a representação dessa medida? Então ele é classe 3, 3 dividido por 100 vezes 250, isso vai dar 7,5. A incerteza não pode ser apresentada, em medidas diretas com dois algarismos significativos. Então a gente vai arredondar isso aqui
para 8 km por hora, certo? Então a medida é 87, mais ou menos 8 km por hora do velocímetro. Um terceiro exemplo fala o seguinte: um termômetro digital classe 1, para medir a temperatura corporal humana, tem uma faixa dinâmica que varia de 0,1 até 12 graus Celsius. Ele mede de 31 a 43 graus. Se ele indica 37,3 graus Celsius, como indicar a medida? Então, o limite de erro ele é classe 1 dividido por 100, a faixa dinâmica dele é 12, né, de 43 menos 31 dá 12, então o limite de erro deu 0,12. A gente vai arredondar para um logaritmo significativo, isso 0,1 graus Celsius. Então eu vou colocar minha medida, 37,3, mais ou menos 0,1 graus Celsius. E quando o instrumento, né, muitos multímetros, eles apresentam dessa forma. Ele apresenta o percentual mais o dígito. Então, o erro ele é calculado da equação abaixo. Né? O limite de erro ele vai ser o percentual dividido por 100 vezes o valor medido. Então, aqui, lembrando que é o valor medido e não mais o fundo de escala, mais o incremento. O incremento tem que ser da ordem de grandeza do último significativo da medida. Vamos ao exemplo que vocês vão entender melhor. Um barômetro, né, mede a pressão atmosférica, 990 milibar, e no seu visor aparece a informação adicional, 0,5 mais 4, né, o percentual mais o incremento. Como indicar essa medida? Então vai ser o 0,5 dividido por 100, vezes o valor medido, 990 milibar, mais o incremento. Como o último significativo da medida é um número inteiro, não, então aqui a gente vai ser o número inteiro, 4 milibar. Fazendo essa conta dá 8,95, arredondando, isso dá aproximadamente 9 milibar. Colocando o valor da pressão 990 mais ou menos 9 milibar. Não tem outro exemplo, mas eu vou resolver um exercício com vocês aqui que tem parecido, né? Então, esse exercício eu vou deixar depois para vocês fazerem, exercício 1 e exercício 2. Eu vou fazer essa letra A aqui que vai dar aquela questão do último lugar significativo. Então, nós temos aqui um frequencímetro indicando 102,71 kHz com uma informação adicional, 0,5 mais 6. Então, o limite de erro ele vai ser igual a 0,5 dividido por 100 vezes o valor medido, 102,71 kHz, certo? Mais o incremento, que é o 6. Mas eu não posso colocar o 6 inteiro, eu tenho que colocar ele da ordem de grandeza do último significativo, que está na segunda casa dos decimais. Então isso vai ser 0,06 kHz. Entenderam? Então, no anterior era um número inteiro, né? Então 4, né? O último significativo ele era um número inteiro. Aqui o último significativo está na segunda casa dos decimais, então eu coloco o meu incremento também na segunda casa dos decimais. Fazendo essa conta, então 0,5 dividido por 100 vezes 102,71, né, mais 0,06. Isso dá aproximadamente, tá, já arredondando, 0,6, tá? KHz. Então a forma correta de apresentar essa medida aqui é que a frequência ela vai ser igual a 102,7, né? Eu vou tirar esse 1 aqui porque a minha incerteza está em cima desse 7, mais ou menos 0,6 kHz. Tá joia? Dando sequência, depois se vocês quiserem eu refaço todos os exercícios com vocês, caso vocês tiverem dúvida. É só colocar lá no fórum que eu refaço com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre multímetros, né? Esse aqui é um multímetro do laboratório aqui. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui para ficar mais fácil. Eu tirei fotos dele.
Então, ele tem as opções de medida, né? Aqui é uma escala de medida em ohms, então isso aqui mede resistência, tá certo? Até aqui. Aqui é uma escala de medida em volts, vocês veem que tem uma linha contínua com um monte de tracinhos. Isso aqui é para medir corrente contínua, né? Tensão em corrente contínua. Qual que é exemplo de corrente contínua? Por exemplo, a bateria do seu carro tem polo positivo e negativo, uma pilha tem polo positivo e negativo, então é voltagem, né, em corrente contínua. Aqui é voltagem em corrente alternada, né? É aquela que não tem polaridade. Por exemplo, a tomada da sua casa, né, que é uma corrente que ora está positiva, ora está negativa. Ela é um V com esse tracinho. Do outro lado aqui, eu tenho aqui uma medida de continuidade, que é essa daqui. Aqui eu tenho uma medida de capacitância, né, dada em Farad. Aqui é para, eu acho que é para transistores, mas para a gente não importa muito. Aqui é a medida de frequência, certo? Aqui é uma medida de corrente elétrica em corrente contínua, essa região aqui. Então, é a corrente de uma bateria, a corrente de uma bateria de carro, uma corrente que tenha polaridade. E aqui é uma medida de corrente alternada, né? A corrente que passa, que sai da sua tomada e vai para o seu equipamento. Como que eu faço essas medidas? Vamos seguir aqui que eu vou explicar detalhadamente. Quando eu vou fazer medidas de voltagem, de tensão em corrente contínua, eu coloco numa escala um pouco superior do valor que eu vou medir, tá certo? Então, se eu suponho que eu vou medir 100 volts, eu coloco nessa escala de 200 volts, conecto aqui, é padrão assim usar o borne na cor preta, né, o cabo na cor preta, para o negativo e o vermelho para o positivo, mas aí, se você não tiver essas cores, você adota o seu padrão. E aí a conexão é aqui, né? Voltando aqui, eu vou colocar no comum, né, o negativo, e aqui no positivo vou colocar esse que está medindo voltagem, tá? Aí eu faço a conexão em paralelo, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma bateria, né, ligada, por exemplo, a uma lâmpada. Isso aqui é um símbolo de uma lâmpada. O que eu faço? Nossa, eu errei aqui. Eu pego o positivo, ligo aqui, né, esse vermelho, pego o negativo, ligo aqui no preto e meço a voltagem, tá? É uma medida paralela ao que você quer medir. Então eu conecto paralelamente ao meu componente e meço o valor da voltagem que está caindo sobre ele. Medidas de resistência. A resistência precisa estar desconectada, né, do circuito elétrico. Então, por exemplo, eu quero ver qual que é a resistência do meu chuveiro. Eu preciso desconectar da rede, ou se eu quiser medir um resistor, um componente, eu vou colocar numa dessas escalas aqui, né, estando desconectada a rede, essa parte do equipamento não queima fácil, então não tem problema eu colocar numa escala menor, eu vou só precisar aumentar a escala para medir, e a conexão é a mesma da voltagem. Então, joia? Aqui é medidas de continuidade, então é uma resistência, só que uma resistência bem baixa, né? Por exemplo, eu quero medir um fio, se ele está quebrado, eu coloco numa ponta e na outra, ele vai apitar aqui quando tiver continuidade. Medidas de corrente, né? De corrente elétrica em corrente contínua, aqui é um CC, tá? Até 200 miliamperes. Eu posso usar essa escala aqui, né? Tem uma escala de 20 miliamperes e 200 miliamperes. A conexão é aqui, ó, o preto no comum e o vermelho aqui na escala de corrente até 200 miliamperes. Né? Conecto e aí essa medida é feita em série com o circuito. Né? Eu vou pegar uma outra cor de caneta aqui para ficar mais visível. Acho que essa laranja aqui vai ficar legal. Então eu tenho aqui em corrente contínua, eu tenho a minha bateria, né, com polo positivo e polo negativo. Eu vou conectar, por exemplo, a uma carga, uma lâmpada, certo? E ligo a lâmpada. Aí eu quero saber a corrente que está passando nessa lâmpada. Eu pego lá um alicate, né, interrompo o meu circuito, abro aqui, ali interrompeu demais, vamos lá. Pego a caneta, então o meu circuito está aqui, só que eu interrompo ele aqui, tá certo? Pego o positivo, ligo aqui no cabo vermelho, né, no coisa, e pego o meu negativo e ligo aqui no comum.
e aí eu meço, né, a corrente que está passando pelo circuito. Quer dizer, a fonte alimenta, passa a corrente por dentro do amperímetro, volta pelo comum e alimenta a lâmpada. Qual que é a propriedade, né, do amperímetro para não interferir no circuito? Ele tem que ter resistência nula. Né? O amperímetro ele tem resistência quase nula. E aí o problema é o seguinte, que se você liga na escala errada, né, faz passar muita corrente, como ele tem resistência nula, vai passar muita corrente. E aí ele vai queimar os componentes internos. Então você tem que tomar bastante cuidado, né, para essa conexão, que tem que ser em série com o circuito, e qual escala você está usando. Né. É interessante até se você não souber a corrente, né, mas souber que ela é menor do que 20 amperes, começar as medidas com a escala de 20 amperes e depois ir reduzindo. Sempre começando na escala maior e ir diminuindo. Aqui são para medidas, né, de corrente acima de 200 mA. A conexão é outra, né, você põe o preto aqui, o vermelho aqui na conexão de 20 amperes, e o circuito é o mesmo. Você vai ligar em série com a sua carga para medir a corrente que está chegando lá. Aqui são medidas de capacitância. A conexão é equivalente à da voltagem e da resistência, só que você coloca o seu seletor, né, aqui nas medidas de capacitância. Pessoal, como o curso é à distância, mas vocês também têm acesso a multímetros lá no Polo, eu separei esse link aqui, tá? Ele vai colocar para vocês um simulador, já está até aberto, um simulador de multímetro. Então vocês podem fazer alguns testes, né? Se eu clico aqui nesse botão, eu tenho várias opções. Então, por exemplo, eu tenho uma bateria, né? Então eu posso pôr essa bateria, o seletor, né, aqui no voltímetro e conectar. Por exemplo, pego essa ponta, coloco no positivo e essa ponta coloco no negativo. Vamos ver porque não está medindo. Eu não tinha testado a bateria. Desculpa, está em corrente alternada, bateria corrente contínua. Eu não sei como é que eu mudo. Agora desceu. Corrente contínua. Agora sim. Conectou, né? 1,5 volts. Posso trocar o componente aqui, por exemplo, pegar um resistor, colocar ele aqui, coloco na escala de ohms, né, de resistência, conecto um fio aqui, o outro fio, e ele vai medir o valor da minha resistência. Tá certo? Deixa eu ver se tem outro componente, por exemplo, uma tomada. Então eu coloco aqui em voltagem, aqui tem que estar em corrente alternada, se eu quiser contínua é só mudar aqui, né? Contínua, alternada. Então vou deixar alternado e vou conectar aqui na tomada para medir. Então está dando 127 volts. Então dá para simular legal, né? Dá para trabalhar com vários circuitos. Tem alguns capacitores, isso aqui são transistores, eu acho que não é interessante. Então dá para trabalhar com vários circuitos. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.